Depois dos cafés escolhidos, que vão ser destinados ao processo fermentativo, nós vamos começar a receber esse café na moega de pós-colheita. Esse café sempre deve ser lavado, passando nesse lavador para poder retirar o boia, as sujidades, que é gravetos, folhas, pedras e terra, para poder seguir para o processo fermentativo. Vamos lembrar que essa água tem que estar sempre muito bem limpa, esse lavador muito bem regulado, para poder tirar bastante do café boia e seguir somente o cereja, o mínimo de verde possível, para o processo fermentativo. Na sequência, esse café, podemos ter até dois destinos para ele. Um, ele ser caminhado direto para o processo de fermentação. Quando a gente trabalha com leveduras colocadas, não tem problema a gente já caminhar esse café para o processo fermentativo. Mas dependendo do tipo de levedura que você vai utilizar, da quantidade de leveduras que você vai utilizar, e se você está utilizando as suas próprias leveduras desenvolvidas na propriedade, talvez uma desinfecção desses frutos seja interessante. Para isso, ele tem que ser levado a um local, possivelmente um tanque, onde a gente vai poder estar colocando ele numa solução de hipoclorito a 10% e poder estar retirando aquelas leveduras, aqueles micro-organismos que vieram do campo e que podem contaminar o teu processo de fermentação. Após esse tanque, a gente tem que escoar essa água, fazer uma lavagem desse café para tirar o máximo possível do restante de hipoclorito que possa ter ficado, para depois continuar esses frutos para o processo fermentativo. Quando a gente aplica fermentação, com leveduras compradas, tá? E numa quantidade grande de leveduras, tá? No processo fermentativo, é provável que essas leveduras acabam crescendo e se desenvolvendo antes dos micro-organismos que vieram do campo. E aí não tem um problema na fermentação, não tendo a necessidade de fazer essa desinfecção. Agora, num processo de maceração carbônica submergido, a gente vai começar a encher as bubonas. O correto é você ir colocando o café primeiro na bubona até chegar perto do gargalo da bubona, para poder depois colocar água. Uma forma da gente não deixar depois colocar o café e a água acabar vazando, de fora da bubona. Como a gente vai ter água no processo, a dispersão das leveduras vai ficar bem fácil. Então não tem a necessidade da gente fazer a aplicação da levedura enquanto vai colocando o café. A gente pode aplicar isso depois, já direto na água que está dentro da bubona junto com o café. Finalizado o processo de colocar o café, a água e a levedura, a gente vai fechar essa bubona e tomando cuidado para fazer uma vedação muito bem feita da tampa. Para isso a gente precisa rosquear ela bem e na posição correta. Na maceração carbônica a gente vai fazer a inoculação do gás, CO2, nitrogênio ou mesmo oxigênio, depende do tipo de fermentação que você vai fazer. Mas aí você vai utilizar a válvula de entrada, vai fazer a injeção desse CO2 até mais ou menos meio a 1 bar. Para isso um manômetro é interessante ter acoplado à tampa, até que você fecha, lacra tudo isso e coloca a sua válvula de vazão ou airlock, pronto para funcionar daquele momento em diante. E aí é só começar o processo fermentativo para maceração carbônica.